Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de Past Perfect Forming Sentences. Vamos continuar falando desse tempo verbal que é o passado perfeito, com o foco na formação de sentenças. O que é isso? Formação de sentenças é a gente analisar como que você escreve, como que você organiza uma frase afirmativa, interrogativa e negativa. E por que todo professor de inglês trabalha essas três formas, afirmativa, interrogativa e negativa? Porque nós partimos do princípio do processo de comunicação. Quando você se comunica com alguém, nós normalmente adotamos essas três posturas. Frase afirmativa, você concorda, você dá uma informação positiva. A pergunta é quando você tem dúvida, então você questiona. E a negação é quando você se opõe, quando você cria ou estabelece uma ideia de oposição ou de contradição sobre aquela afirmação anteriormente mencionada. Bom, nosso roteiro, então, vamos recapitular um pouquinho do que é o Past Perfect Tense, né? O que é esse tempo verbal passado perfeito, a forma afirmativa, forma negativa, forma interrogativa e, no final, alguns exercícios de gramática, ok? Então, vamos lá. Falando especificamente desse tempo verbal, nós já trabalhamos esse conteúdo e um pouco da introdução desse assunto em outras aulas. O passado perfeito, it's a verbal tense, então é um tempo verbal, used to express the idea that something happened before another action in the past. Então, nós usamos esse tempo verbal para expressar uma ideia de que alguma coisa aconteceu antes, before, antes de uma outra ação no passado. Em português, nós temos o pretérito mais que perfeito, que se resume ao passado do passado. Ou seja, o passado perfeito em inglês é aquele tempo verbal que nós utilizamos para falar de uma ação do passado que aconteceu em relação a uma outra ação também no passado. Então, o que essa linha mostra para nós? Nós temos o tempo presente, que é o momento atual. Antes desse momento presente, nós temos o passado simples, que é uma ação que acontece em um tempo determinado, que fica concluída no tempo passado. E antes dessa ação passada, nós temos outros eventos que ocorrem também. E isso é o passado perfeito. Passado do passado. Uma ação que aconteceu antes do passado. Olha o exemplo. When Tom arrived at the bus stop, the bus had already left. Então, são duas ações. Quando o Tom chegou na parada de ônibus, o ônibus já tinha partido. Então, vamos analisar essa frase. Eu tenho uma ação no passado. O Tom chegou na parada de ônibus. Então, essa é uma ação no passado, em relação ao tempo presente. Só que quando ele chegou na parada de ônibus, alguma coisa já tinha acontecido antes. Um outro evento tinha ocorrido. Qual evento? O ônibus tinha partido, certo? Então, essa ação que aconteceu no passado, ela ocorreu antes de uma outra ação também no passado. Então, é isso que nós temos, que nós usamos para expressar o passado perfeito. Algumas definições sobre o uso do passado perfeito, tá bom? Então, nós usamos o passado perfeito to show that something happened before a specific time in the past. Então, nós usamos também para demonstrar que alguma coisa aconteceu antes de um tempo específico no passado. Então, você demarca uma informação no passado e fala de algo que ocorreu antes. I had never seen such a beautiful sunset before I went to Hawaii. Então, o que essa frase está dizendo? Eu nunca tinha visto um pôr do sol tão bonito antes de eu ir ou de eu estar no Havaí. Então, é uma situação que está demarcada no passado. Eu estava ou eu fui para o Havaí. Antes disso, eu nunca tinha visto o pôr do sol tão bonito. Então, eu uso o passado perfeito para expressar uma ação que aconteceu antes de um momento específico do passado. Tá? Um outro exemplo, uma outra situação que nós também podemos usar o passado perfeito.
talk about the duration of an action. Para falar da duração de uma ação antes de alguma coisa também no passado. They had been married for 10 years when they had their first child. Eles tinham estado casados, ou eles estavam casados por 10 anos, quando eles tiveram o seu primeiro bebê, ou o seu primeiro filho. Tá? Então, nesse caso, é a mesma ideia. Eu tenho uma relação de tempo, são 10 anos, e dentre esse período, após esse período, eles tiveram o primeiro filho. Então, eu faço a referência na duração de um tempo no passado. Para formar o passado perfeito, eu vou sempre usar essa estrutura básica aqui, ó. Eu vou ter um verbo auxiliar, que está sempre conjugado no passado, mais um verbo principal no particípio passado. Tá? Esse tipo de estrutura nós chamamos de compound tense, que é um tempo verbal composto, porque ele é sempre formado pela combinação de dois verbos. Os dois são sempre utilizados na mesma sentença, no mesmo período. Verbo auxiliar ter no passado, que vai ser sempre had para todas as pessoas, e o verbo principal no particípio passado. O que é o particípio passado? É aquele tempo verbal que indica a ação finalizada. Em inglês, para você colocar o verbo no particípio passado, a gente segue aquelas mesmas regrinhas do passado simples. É de, quando ele é regular, e no caso dos verbos irregulares, nós temos que consultar a terceira coluna da tabela dos verbos irregulares, certo? Agora vamos ver especificamente as sentenças. Lembrando que quando nós tratamos de sentenças e suas formações, nós consideramos normalmente a voz ativa, tá? Que é aquele processo de comunicação direta, que é o mais utilizado nas situações de comunicação. Então, na frase afirmativa, a nossa estrutura é sujeito primeiro, o verbo auxiliar had, o verbo principal no particípio passado e um complemento. Esse complemento pode ser um objeto direto, indireto, um advérbio e assim por diante. São informações adicionais que complementam aquela ideia expressa pela ação. Tá? Exemplo, I had already sent the message before he apologized. Olha aqui a estrutura do passado perfeito. Ó. Sujeito, verbo auxiliar. Aqui tem um advérbio, o verbo principal no particípio passado e o complemento, que é a mensagem. Eu já tinha enviado a mensagem antes que ele se desculpasse. No exemplo de baixo, Josh had finished the dinner by the time his wife came home. O Josh tinha terminado o jantar quando a sua esposa chegou em casa. Percebam que quando a gente fala de passado perfeito, nós sempre temos duas partes ou duas ações. Porque como o passado perfeito ele se refere a uma ação que aconteceu antes de uma outra ação no passado, então nós temos uma frase que é formada no passado perfeito e a outra parte que normalmente está no passado simples ou uma outra construção verbal. Pode ser o presente perfeito, o próprio passado perfeito, o passado contínuo, outras variações de tempos verbais. Bom? Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal no particípio passado e complemento. No exemplo de baixo está no plural, ó. We, nós, had visited our sister before she left to Japan. Nós tínhamos visitado nossa irmã antes de ela partir para o Japão. Ela partir para o Japão é uma ação no passado. Nós termos visitado, ela é uma ação antes da ida, tá bom? Então, são exemplos de frases afirmativas usando essa estrutura do passado perfeito. Frase negativa segue o mesmo padrão, com o acréscimo da partícula de negação. Como que é a negação em inglês? Não é o not, tá? Esse N-O-T. Onde que nós colocamos o not? Sempre depois do verbo auxiliar. Por que ele é sempre depois? Para que nós possamos fazer as contrações. A língua inglesa, como vocês sabem, ela oferece esse recurso de você contrair. Quer dizer, de você juntar uma palavra com outra palavra para reduzir o tamanho dela, tá bom? Então, a contração de had, not, que são duas palavras, em inglês fica hadn't, que seria o não tinha, tá
bom? Usando a forma contraída. Então, na frase negativa, nós vamos ter sujeito primeiro, o verbo auxiliar, que é o had, o não em inglês, que é o not, o verbo principal no particípio passado e o complemento lá no final. Alguns de vocês, muitas vezes, confundem not com no. Tá? E uma forma de diferenciar isso, quando se pensa no no como não, é você pensar, no é o contrário de yes, que é o contrário de sim. Quando nós pensamos na construção frasal para dar o sentido negativo ou criar um advérbio de negação, aí nós sempre vamos ter o not, tá bom? O que acompanha o verbo auxiliar é sempre o NOT. O no, fazendo função de não, ele é usado sempre no início da frase para dar essa ideia de oposição ao yes, que é a oposição ao sim, aquele não seco. Do you like chocolate? No. Você gosta de chocolate? Não, tá? Então, aí seria o no. O not só é usado nesse contexto quando ele vem acompanhado de um verbo auxiliar, tá bom? Exemplos de frases negativas agora. I had not known that restaurant before today. Eu não tinha conhecido aquele restaurante antes de hoje. Então, nesse caso, eu tenho had e o not juntos, tá? Um depois do outro. Eu poderia uni-los numa palavra só, seria hadn't, e o sentido exatamente a mesma coisa. Annie hadn't had the time to explain their side of the story. Anne não tinha tido tempo de explicar seu lado da história. Olha só esse exemplo, eu tenho duas vezes o mesmo verbo. Por que que isso acontece? Porque eu tenho, nesse primeiro caso, o had como verbo auxiliar, tá? É o verbo ter no passado, indicando que aquela ação ocorreu antes de uma outra ação no passado. E eu tenho o had como verbo principal da frase. Então, o inglês permite isso, que você tenha o mesmo verbo utilizado duas vezes na mesma frase. Qual é a diferença? Os dois estão conjugados em tempos diferentes. Aqui é passado, aqui é particípio. Por isso que no português fica tinha, tido. Tinha é o passado, tido é o particípio. Bom? No exemplo de baixo, they hadn't, está contraído, lived in Canada until they married. Eles não tinham morado ou vivido no Canadá até eles se casarem. Então, nesse caso, assim como os outros exemplos, uma ação passada que ocorreu antes de um outro evento passado. Verbo auxiliar, não em inglês, verbo principal no particípio. Agora, as frases interrogativas, nós vamos ter dois casos. O primeiro é aquele que nós simplesmente invertemos a posição de verbo auxiliar com o sujeito. Então, o verbo auxiliar vem para frente da frase, que é o had, e o sujeito vem depois, o que a gente chama de regrinha de X. Você troca sujeito e verbo de lugar, ou inverte a posição. E lá no final, como é uma pergunta, ponto de interrogação. Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal no particípio passado, complemento e o ponto de interrogação. Had the man drowned before the help arrived? O homem tinha se afogado antes da chegada do socorro. Então, nesse caso, eu tenho uma pergunta, o verbo vem primeiro, sujeito vem depois. No exemplo de baixo, had they gone out when you called? Eles tinham ou elas tinham saído quando você ligou, quando você telefonou? Pergunta. Observem que, no caso, diferente do português, que a única coisa que nós fazemos para demarcar a pergunta é o acréscimo do ponto de interrogação e a entonação, na língua inglesa nós temos a entonação, o ponto de interrogação, mas nós também temos uma mudança da estrutura. Então, o verbo auxiliar vem primeiro e o sujeito vem depois. No último exemplo, had the water boil while you were in the kitchen? A água tinha fervido enquanto você estava na cozinha? Verbo auxiliar primeiro, sujeito, verbo principal, conjugado no particípio, ponto de interrogação lá no final. E o outro tipo de pergunta é quando, antes de fazer essa estruturação que nós vimos anteriormente, ó, verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e o ponto de interrogação, nós temos uma palavrinha com WH. O que são as palavrinhas com WH?
são os pronomes interrogativos. São aquelas palavras que nós utilizamos para fazer pergunta. Quais são elas, as mais frequentes? What, o que ou qual. Who, quem. When, quando. Where, onde, que em português são as mesmas palavras interrogativas ou pronomes interrogativos que nós utilizamos conforme a informação que você quer obter, tá? Essas WH words, que são as palavras que começam com WH, elas são chamadas assim porque a maioria delas começam com essas letras, WH, são também chamados de pronomes interrogativos ou palavras interrogativas. A única exceção é o how, que começa com H, H-O-W, que significa como, que nós utilizamos normalmente para saber o modo ou a maneira de alguma coisa. Então, nesse caso, ó, observem que a gente tem a mesma estrutura. Eu tenho aqui o verbo auxiliar, o sujeito e o verbo principal, só que antes deles vem um pronome interrogativo, justamente para complementar aquela pergunta. When had you traveled to São Paulo? Quando você tinha viajado para São Paulo? Então, eu quero saber o tempo, em que momento aconteceu essa ação. Where had she stayed while she was in Australia? Onde ela tinha ficado enquanto ela esteve na Austrália. Então, aqui eu quero saber o lugar, tá? Palavra interrogativa, verbo auxiliar, sujeito, verbo principal no particípio passado. Essas estruturas, elas são praticamente fixas na língua inglesa. O que vai variar é justamente os componentes. Se você tem, por exemplo, um tempo contínuo, presente contínuo, passado contínuo, o que você vai ter é um verbo principal no gerúndio, que é o ing. Se você tem um tempo simples, nós vamos usar um outro verbo auxiliar. Então, são organizações ou estruturas que te ajudam justamente a organizar essas frases. Bom, what had you done before the lesson started? O que você tinha feito antes da aula começar, ou da lição começar? What, querendo saber o que, né? Qual era a atividade que você tinha desempenhado? Palavra interrogativa, verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, complemento e o ponto de interrogação lá no final, certo? Então, pessoal, essas são as estruturas: afirmativa, interrogativa e negativa. Vamos ver agora alguns exercícios gramaticais, considerando esse conteúdo que nós acabamos de estudar. Então, primeira, questão 1. A construção verbal que complete corretamente a frase The incident gave me a better understanding than I, e aí tem um espaço, before. O espaço é para você conjugar esse verbo que está entre parênteses no particípio passado. O verbo principal é o verbo to have. O que significa o verbo to have? Verbo ter. Para você conjugar um verbo no particípio passado ou no passado perfeito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar aqueles dois verbos que nós estudamos. Primeiro, o verbo auxiliar, que vai ser sempre o had. Então, quando eu olho as minhas alternativas, eu tenho letra A, letra B, letra C e letra D, porque todas elas têm a mesma conjugação do verbo auxiliar. E o meu verbo principal tem que estar conjugado no particípio passado. Então, eu tenho que ir lá na tabelinha dos verbos irregulares e consultar como é que é o particípio do verbo have. Se vocês lembram do exemplo anterior, vocês já sabem a resposta. Então, eu tenho had, que é aquele caso de dois verbos iguais fazendo funções e desempenhando conjugações diferentes. Passado simples, particípio passado. Tinha tido. O que está dizendo essa frase? O incidente me deu, ou deu a mim, uma melhor compreensão, um melhor entendimento do que eu já tinha tido, ou que eu tinha tido a respeito de algo. Bom, um outro exemplo. Marque a alternativa, outra questão. Marque a alternativa que tenha a forma da frase Pedro drank a lot no passado perfeito. Pedro drank a lot é uma frase no passado simples. O Pedro bebeu muito. Aí eu quero construir essa frase no particípio passado para indicar que o Pedro tinha bebido muito. Nesse caso, dois verbos. Verbo auxiliar ter, que é o had,
mais o verbo principal conjugado no particípio passado. Então, a minha primeira opção vai ser Pedro had. Então, só me sobra a letra B e a letra C. E o particípio do verbo drink, que em inglês, drunk, com U no final. Pedro tinha bebido muito. E é isso por hoje, pessoal. Nós trabalhamos com formação de sentenças no tempo passado perfeito. Até a próxima. Fiquem bem e bye, bye.